Agora sim! Bom dia! Bom dia a todos! Sejam muito bem-vindos aqui pelo Instagram, pelo YouTube, Facebook. Nós vamos hoje conversar sobre um artigo científico que está lá indexado no PubMed. Deixa eu compartilhar aqui com o pessoal que está no Instagram também o artigo qual é que a gente vai ver hoje. Eita, ficou cortada a imagem, mas vai dar para ver um pedacinho dele aqui. Deixa eu ver se as outras também vão estar assim cortadas. Espera aí. Ele é um artigo que fala sobre depressão, ansiedade e estresse entre estudantes nessa época de pandemia da Covid-19 em que a gente está aqui vivendo. Então a gente vai discutir um pouco os pontos desse artigo. Bem, então o objetivo é a gente ser mais crítico nessa avaliação, nessa forma de ler cientificamente e de pensar cientificamente. Bem, eu sei que muitas pessoas já me conhecem, mas eu preciso falar que eu me chamo Ana Godoy e eu ajudo pessoas da área da saúde a escrever esse artigo científico em um mês, de uma forma descomplicada, para que tenha um sucesso aí na publicação do seu artigo, no final dessa nossa jornada. Bem, deixa eu colocar aqui para vocês uma outra imagem, que eu acho que vai ficar um pouquinho melhor para a gente trabalhar, tá? Para a gente começar a discutir um pouquinho. Bem, gente, o primeiro ponto, que toda vez que a gente estiver aí pensando cientificamente, construindo cientificamente, que a gente não pode esquecer quais são os elementos considerados essenciais nessa nossa jornada científica, nesse nosso momento de escrever cientificamente. Por que eu quero dizer isso? Porque a gente, às vezes, e muitas vezes, pensa que pelo fato do artigo científico estar publicado e ainda do artigo científico estar numa base, em uma revista que está numa base indexada, é um artigo que é considerado bom. E não é bem assim. A gente precisa ter cautela com esse tipo de avaliação, porque senão todas as vezes a gente vai pensar assim, tá lá no PubMed, nossa, esse artigo, ele é excelente. Então, quando a gente fica pensando ou considerando isso, todas as vezes que a gente está aí construindo cientificamente, a gente assume que a gente tem um processo aí de aceitação daquilo que foi publicado e que toda pessoa tem a criticidade que a gente tem. E não é bem assim. Nem sempre todas as pessoas vão ter a criticidade, porque o método científico ele exige um nível de complexidade, obviamente, mas que a gente precisa entender no dia a dia o que significa isso. Então eu quis trazer esse artigo aqui para vocês, para que a gente pudesse ler um pouquinho. Deixa eu aumentar aqui para o pessoal do YouTube ver um pouco melhor, tá? Eu quis trazer esse artigo aqui para vocês. Por quê? Porque ele é um estudo transversal que fala de um tema super atual, foi publicado recentemente, é um artigo que foi publicado tem pouco tempo, e é um artigo que fala de um tema que envolve as nossas vidas de uma forma geral, de uma maneira muito mais objetiva e prática, que é o fato da ansiedade, o estresse, especialmente estudantes universitários, seja estudante de graduação, seja estudante de pós-graduação, ou até relaciona também, a gente pode relacionar isso um pouco com o professor que está nesse novo formato de ensino, no novo formato que eu digo como uma rotina, né? Porque já existia, mas nem sempre a gente aplicava isso de uma maneira tão prática e tão evidente. Então, é interessante que a gente pense aí, todas as vezes que a gente tiver nessa nossa jornada, que a criticidade científica ela precisa de que a gente entenda alguns elementos mínimos nessa nossa construção, alguns elementos que a gente considera aí como básico, como entender sobre método. Então a gente já começa aqui nesse trabalho dessa pessoa aqui a falar um pouco sobre a questão do objetivo. Então ela traz como objetivo avaliar a prevalência da depressão, da ansiedade, do estresse, dos sintomas, certo? Em estudantes de uma universidade. E aí, o que acontece quando ela traz isso como uma característica? Ela está me dizendo que o estudo dela, quando ela está querendo avaliar a prevalência, é um estudo descritivo. O que é um estudo descritivo, gente? É aquele em que eu tenho medidas distribuídas aí de maneira em forma de frequência absoluta e percentual, por exemplo, ou outros tipos de frequências, tá? Ou ainda se a gente tem medidas como média, desvio padrão. Então, tem essa característica descritiva. Então, ela está me dizendo aqui no estudo dela que ela vai fazer somente isso. Então, se ela abarca aqui no objetivo dela isso, eu já entendi de maneira muito prática que esse é um ponto que eu preciso focar na leitura do artigo, avaliar se ela vai realmente
estimar a prevalência ou não dessas características. Então, é importante a gente entender isso. Agora, já começa aqui, no resumo, até um ponto crítico, um gargalo que a gente chama, que a gente precisa refletir todas as vezes que a gente está vendo. Não é um problema substancial do ponto de vista prático, mas é algo que para o leitor treinado já chama atenção. Por que já chama atenção? Porque mostra que potencialmente essa pessoa, esses autores aí do artigo científico, talvez não conheçam de maneira tão aprofundada sobre o método do estudo do tipo transversal. E por que não conheça? Porque deve ter aí algum gargalo teórico pouco prático para isso. Então, eu quero mostrar para vocês que já começa aqui no método, no resumo, que é um estudo do tipo transversal quantitativo. Bem, quando ela coloca o estudo do tipo transversal quantitativo, que é o cross-sectional, ela já está querendo dizer aqui, quantitativamente, ela já dá um sinal de que ela talvez não conheça muito bem sobre aquilo, porque não existe estudo transversal que não seja quantitativo, do ponto de vista da área da saúde prático. Por quê? Esse delineamento é um delineamento exclusivo para quem faz estudos epidemiológicos. Então, ela quis tentar dizer nessa caracterização aqui do estudo epidemiológico, mas trouxe informação de que é um estudo transversal, quantitativo, sendo redundante na fala. Então, isso é um problema na hora que a gente está aqui avaliando, considerando um artigo científico, que já mostra aí que talvez o autor não tenha total domínio daquilo que ele quer. E ainda, gente, aqui no método é dada muita ênfase a esse ponto dos instrumentos. Tem aqui uma questão. Não é necessário colocar quantitativo. A gente não precisa ficar colocando que é um estudo qualitativo, que é um estudo quantitativo. A gente precisa dizer qual é o teórico, o caminho, o tipo de estudo. Então, era desnecessário mesmo colocar esse tipo quantitativo. Então, todas as vezes que a gente estiver fazendo o estudo, a gente precisa classificá-lo conforme o tipo de estudo. A gente precisa tratá-lo conforme o tipo de estudo, sem esquecer desse ponto, tá? Então, isso é muito importante. Outro problema aqui no método que a gente acaba vendo, acaba avaliando de maneira mais prática, a gente precisa classificar, descrever o nosso passo a passo do método. Deixa eu ver aqui no YouTube. E como faz para ter esse domínio, para não ter erros? A recomendação é que quem está lá no meu curso está aprendendo, hein? Inclusive já está bombando. Mas é estudar método científico, é estudar tipos de estudo. Você precisa entender sobre isso, precisa entender sobre essas características do tipo de estudo para você ficar mais crítico aí nessa sua construção, tá? Por isso que é interessante. É legal que a gente entenda isso na nossa prática. Bem, aqui ainda falando do método, só no resumo, tá, gente? Eu ainda nem fui para as outras partes aí do trabalho. Pensando no método, quando a gente está aqui conversando sobre a descrição, tinha que ter mais alguns elementos. A pessoa apresenta, os autores apresentam aqui o tamanho da amostra, que foi de 520 estudantes. Também apresenta qual foi a ferramenta que a gente vai estar trabalhando. E também os autores aqui as autoras precisavam tratar aqui da análise de dados. Por quê? Se eu digo que eu vou fazer uma prevalência, que eu estou aqui no estudo descritivo, avaliando essas considerações, avaliando esses pontos todos, eu digo e repito que a gente precisa sinalizar na análise dos dados, ainda que no resumo, o que eu vou fazer. Como é que eu vou estimar isso? Porque senão eu fico meio perdido nesse ponto do tempo. Aqui no resumo, pensando de maneira muito prática, já caracterizando qualidade de estudo, eu já começo a entender que pelo fato de não ter algumas informações, esse estudo pode ter um problema. E isso vai gerar o quê? Um problema na hora da gente interpretar esse resultado, tá bom? E aí, gente, descendo aqui mais um pouquinho para quem está pelo YouTube, é interessante perceber o quê? Que no resultado, a pessoa aqui, as autoras, elas não apresentam a característica da prevalência no resultado. Então, gente, se eu tenho um objetivo aqui, meu objetivo é avaliar
Por exemplo, a prevalência de ansiedade, eu preciso trazer no meu resumo ali, nos seus resultados, qual foi a prevalência dessa tal ansiedade. Se eu não trago isso, fica perdido, fica aquela informação solta e que não é objetivo. Então, claramente, as pessoas que estavam aqui escrevendo esse artigo talvez tenham pouca experiência com o artigo quantitativo, com a pesquisa quantitativa. Então, esse é um problema na hora que a gente está aí pensando cientificamente, que se eu estou aqui aplicando esse conhecimento, entendendo essa lógica, tentando compreender o que ela quis dizer com o objetivo, eu não tenho a resposta disso no meu resultado, de algum modo, significa que existe uma falha nesse processo. Um outro ponto importante é a conclusão. Gente, no resultado eu apresento numericamente, qual foi a prevalência? 20%. Apresento ali numericamente. E na conclusão, eu dou uma resposta objetiva. Essa prevalência ela foi alta, ela foi baixa, ela foi moderada, e faço alguma recomendação. Então, aqui, mais uma vez, na conclusão, não se toca nesse assunto. Ou seja, não volta para o ponto focal do trabalho aqui, que é justamente entender o objetivo, fazer com que o leitor capte de maneira mais rápida e assertiva o que esse objetivo quer dizer. Então, todas as vezes que a gente está aí pensando cientificamente, a gente precisa se tornar mais crítico nesse nosso processo de avaliação, tá? Agora, eu queria chegar aqui, né, no método para a gente conversar um pouquinho. Deixa eu aumentar só mais um pouquinho aqui para quem está pelo YouTube para ver um pouquinho melhor. Deixa eu só ajustar aqui, tá? Então, gente, deixa eu compartilhar aqui também com quem está no Instagram. Então, vamos falar um pouquinho sobre o método. Deixa eu localizar aqui. Talvez fique um pouquinho pequenininho aí, mas a gente vai trazer alguns pontos aí que precisa ter uma criticidade maior e que a gente precisa ter atenção quando a gente está lendo um método de um artigo. Olha, o primeiro passo aí para a gente fazer uma leitura mais eficiente, uma leitura mais rápida de um artigo científico é ler o título, ler o resumo, veja essas características que já foram pontuadas. Depois que a gente fizer essa leitura, a gente vai para a seção de métodos. Por que eu estou falando isso? Porque você precisa saber se o artigo é bom. Então, para você saber se o artigo é bom, você tem que ver como ele foi conduzido. Então, às vezes você vai ficar lá, lendo a introdução tempo, e isso acaba perdendo o seu tempo para saber primeiro se o artigo é metodologicamente bom. Porque, senão, gente, você vai perder um tempo danado lendo um monte de coisa e que você não vai conseguir aplicar dentro da sua realidade, dentro do seu contexto, dentro daquilo que você precisa, tá? Então, a gente já fez uma crítica aqui com essa história do estudo quantitativo transversal, que não é adequado você aplicar esse tipo de determinação, avaliação. Então, a gente já começa a desconfiar do artigo com esse tipo de característica. Agora, a gente tem que pensar o seguinte, tamanho de amostra. Por que é importante a gente conversar sobre o tamanho da amostra, sobre essa característica? Porque muitas vezes a gente precisa, para fazer afirmações, a gente precisa ter um cálculo do tamanho mínimo da amostra. E nesse estudo aqui não é feito isso. E simplesmente se é informado que a amostra do estudo é composta por 520 pessoas. Olha, existe uma diferença. Se eu estiver lá fazendo um estudo populacional, avaliando toda a população, é uma situação. Agora, se eu estiver tendo ali uma caracterização, querendo avaliar uma amostra, um pedaço daquela população, no estudo quantitativo, eu tenho que fazer um cálculo de amostra. Ainda mais com um estudo que tem 520 pessoas. Gente, é muita gente. Então, 520 pessoas, era possível, sim, que pelo menos ela tivesse feito esse cálculo mínimo de tamanho de amostra ou que ela tivesse feito uma avaliação para saber ali se aquele dado, se aquela informação era capaz de responder ao que ela quer no objetivo. Por que é importante o cálculo do tamanho mínimo da amostra? Porque ele tem uma conexão muito próxima com o seu objetivo. Por quê? Existe a história de uma hipótese. O que é uma hipótese, gente? Eu quero saber se a ansiedade tem uma relação com
a Covid-19. Isso é uma hipótese. Eu quero saber qual é a prevalência ali da ansiedade dentre as pessoas que tiveram Covid-19, por exemplo. Isso é uma hipótese, tá? Eu quero entender, eu quero interrogar, que isso depois vai virar o nosso objetivo. E aí, gente, quando eu não tenho um cálculo mínimo ali do tamanho da amostra, representa o que na minha prática? Representa que eu não tive o cuidado de poder dizer minimamente quantas pessoas ali eram necessárias para responder adequadamente a minha hipótese, porque isso vai levar em consideração informações da literatura, vai considerar testes estatísticos. Então, se você quer fazer uma pesquisa quantitativa, isso é uma condição, assim, essencial. Eu não posso esquecer nenhuma hipótese de aplicar isso, de conseguir verificar esse ponto, essa questão crítica em relação ao tamanho da amostra, tamanho mínimo da amostra, tá? Então, aí, a gente vai seguindo dentro dessa nossa jornada e pensando criticamente em outros pontos que a gente não pode esquecer. Bem, o ponto seguinte, gente, que a gente não pode desconsiderar. Bom dia! Para quem está aqui pelo Instagram, me deu bom dia! Que bom ver vocês por aqui, viu, gente? Então, vamos lá. Quando a gente está aqui pensando de maneira muito mais prática, também no artigo científico, a gente precisa ter cuidado onde a gente coloca cada coisa. Sabe aquela história de que você vai guardar a panela no quarto? Ou você vai guardar sua roupa de cama na cozinha? A gente, teoricamente, não vai fazer isso, certo? A mesma coisa no artigo científico. Então, por exemplo, aqui, nessa parte que está destacada em azul mais clarinho, a pessoa trouxe informações de rotina de uma circunstância que existia, mas que não se aplica ao método. Talvez ela pudesse ter apresentado isso na discussão. Então, o que ela faz aqui? Ela trouxe que os estudantes daquela universidade só estavam saindo de casa entre 7 horas, entre os horários aí das 7 horas às 5 horas, tá? Então, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa ter clareza que os estudantes só saíam para o supermercado, que isso não é método. Isso é uma informação de uma característica que ela pode trazer e discutir como parte do resultado, que eles estavam lá enclausurados e que por eles estarem nessa circunstância e nessa situação na prática do dia a dia, isso pode ter ajudado a desencadear ansiedade, estresse, depressão, tá? Todos esses problemas emocionais. Então, ela traz isso no meio do método. Então, torna um descompasso desse passo a passo. Eu quero entender a história, eu quero entender cada etapa. E aí, chega no meio do caminho, joga a informação e fica, opa, peraí, mas por que isso está aqui? Então, a gente precisa entender isso. Outro ponto importante que ela traz dentro do método, que não é o lugar adequado para a gente tratar isso, é sobre a taxa de resposta, gente. Taxa de resposta compõe o resultado, não compõe o método. O método é o passo a passo. O que é o passo a passo? Eu fui lá no supermercado, comprei os ingredientes do bolo, comprei a farinha, comprei o açúcar, comprei tal chocolate. Aí eu cheguei em casa, fiz o quê? Pesei cada ingrediente, separei. No que eu separei cada um, bati no liquidificador, na batedeira, untei a forma, botei lá para assar 30 minutos. Isso é receitinha de bolo. O método do artigo é receitinha de bolo, para que qualquer pessoa consiga fazer a receitinha de bolo. Então, se você não coloca isso no método e coloca outros elementos, deixa de ser receitinha de bolo. E se não é a receita de bolo, fica difícil da gente replicar. O que você está querendo me dizer, Ana, com replicar o método? É que eu posso achar essa pesquisa muito interessante, bacana, e eu gostaria de fazer essa pesquisa aqui no Distrito Federal. Mas como está no método do artigo, eu não consigo fazer. Tem pouca viabilidade prática. Então, a gente precisa entender que o método é receitinha de bolo. E quando eu coloco outros elementos no meio desse método, fica mais difícil. Então, essa taxa de resposta, por exemplo, que é esse destacado em amarelo, é uma informação que deveria vir em um outro ponto, lá na seção de resultados, na perspectiva para que a gente entendesse de maneira mais prática e lógica essa parte.
Agora tem uma outra informação aqui que está em verde, o pessoal do Instagram talvez não esteja vendo muito bem, mas quem está pelo YouTube talvez consiga ver um pouquinho melhor. É que um ponto legal é que ela traz um instrumento que ela quer avaliar, que ela quer considerar ali, e isso é importante, que a gente descreva os instrumentos. Ana, o que é o instrumento de coleta de dados? É aquele instrumento que a gente vai lá, coleta informação, pega um dado, avalia aquele dado e traz. Então, ela trouxe aqui um instrumento que parece ser uma escala validada para depressão e ansiedade. E isso é bom, por quê? Porque um instrumento validado qualifica, classifica de uma maneira mais clara essa nossa evidência. Então, quer dizer o quê? Que outros pesquisadores já utilizaram esse instrumento, já viram que esse instrumento ele é capaz de mensurar ali a ansiedade, a depressão, o estresse, e ela usou esse instrumento. Então, isso foi um ponto positivo do estudo dela. Mas o fato de ela trazer um ponto positivo não anula todos os pontos negativos que ela já trouxe aqui dentro dessa avaliação. Então, é importante isso. Porém, ela também fez a avaliação aqui nesse artigo de satisfação. E ela não trouxe o instrumento para mensurar a satisfação, para avaliar a satisfação. Ela só trouxe para avaliar ali aquela questão da escala de depressão, ansiedade e estresse. Então, ela já perde no ponto satisfação, qualidade. Porque ela não trouxe um bom instrumento. Se ela não trouxe um bom instrumento e perdeu qualidade, isso acaba não caracterizando de uma maneira muito positiva aquilo que a gente precisa. Bem, vamos lá para o outro ponto, que a gente tem que dar uma olhada dentro desse artigo científico, tá? Vamos aqui. Esse aqui é um ponto de que ela trata. Deixa eu descer aqui para o pessoal do YouTube. Esse aqui é um ponto que ela trata desse instrumento, que ela fala o que fez. Mas aí, gente, aqui tem um ponto crítico, um problema assim gigantesco, que se chama análise de dados. Então, ela não fez a receita de bolo, ela não fez o que tinha que fazer. Por quê? Ela simplesmente disse que a análise foi realizada no SPSS de forma descritiva e inferencial. Eu não posso adivinhar o que é análise descritiva e inferencial para ela. A análise descritiva, eu estou imaginando que seja a prevalência. Mas e a inferencial? Que ela não disse em nenhum momento no objetivo dela que ela ia fazer isso. Não foi dito no objetivo. Análise inferencial é o quê, gente? É aquela que a gente analisa a relação de dois eventos, a relação de dois pontos aí no tempo de uma maneira mais próxima. E ela não faz esse tipo de consideração no objetivo. Se eu vou fazer um aspecto analítico, eu não vou fazer um estudo meramente descritivo, eu vou fazer um estudo analítico, eu preciso demonstrar isso no meu objetivo. E não é o caso, não foi demonstrado ali no objetivo esse ponto, esse aspecto. Deixa eu ver aqui a pergunta do YouTube. Só um instantinho, gente. Eu posso dar uma validação eu posso criar um para validação própria ou preciso buscar um pronto validado? Primeiro você deve buscar um instrumento pronto e validado, tá? E aí, se não tiver, você vai ter que fazer um estudo para validar esse instrumento, tá bom? E aí, isso é um passo a passo de um estudo todo que precisa ser desenvolvido por meio de técnicas aí da epidemiologia que ajuda a gente nessa validação, tá? Então, gente, como é que eu não descrevo detalhadamente a análise de dados? Análise de dados, gente, é um mundo gigante. E por que é importante que a gente entenda isso? Porque o dado está de um jeito, é um tipo de análise. O dado está de outro jeito, é outro tipo de análise. E quando a pessoa não fala qual é a análise detalhadamente que ela fez, ela já perde crédito e pontuação. Por quê? Existe uma lacuna aí, ou seja, o que foi que ela fez, o que foi que ela identificou. Então, aqui, se fosse em um ponto comum do tempo, eu já pararia de ler esse artigo. Eu já tinha parado lá no resumo, mas ainda na oportunidade de dar uma chance para ter uma credibilidade em relação a esse resultado, eu já pararia de ler. Eu não viria mais, eu não iria ver mais o que tem nesse artigo. Por quê? Quando a pessoa não sabe descrever a análise de dados, ela fica falando, escrevendo, na realidade, né, coisas que não condizem com aquela realidade, não representam aquela realidade. E isso gera um problema muito grande. Por isso que a gente ter cuidado quando a gente está escrevendo, a gente precisa ter clareza, porque senão a gente fica falando, fazendo e
difundindo informação falsa por aí, informação que não representa uma realidade, e isso a gente acaba tendo problemas aí com essa questão prática da nossa informação científica, tá? Então, esse é um ponto importante. E deixa eu passar aqui para vocês um outro elemento aqui que a gente precisa ver. Bem, aqui cortou um pouquinho essa imagem. Outro ponto que a gente não pode deixar de considerar, gente, é como a gente escreve os resultados. Olha, eu vou mostrar para vocês duas imagens aqui. Eu quero que vocês observem que aqui no estudo a pessoa traz o quê? Traz as frequências. Neste caso, a gente entende que a frequência que ela está trazendo tem uma representatividade aí como prevalência, tá? A gente pode pensar que seja isso que ela quer dizer, porque ela traz ali um valor absoluto e um percentual. Agora, gente, isso polui muito o texto, tá? Por que polui muito o texto? Porque é muita informação e informação repetida. Eu quero mostrar, vejam aqui, ó, que tem 93, 72 respectivos percentuais. Não precisava colocar 93, bastava colocar o percentual aqui, se fosse o caso, e eu nem recomendo botar no texto percentual. Sabe por que não recomendo? Porque eu quero que vocês olhem aqui um ponto importante, ó, desse artigo. Deixa eu ver se vai aparecer. Vai. Aqui, olha só. Vocês viram lá o 93? Olha que confusão que causou aqui. O 93 e o 17,9. Vocês estão vendo que ali em cima tem depressão, percentual e N e embaixo 17,9? Deixa eu mostrar aqui para quem está pelo YouTube. Quase que eu não fui, peraí. Deixa eu voltar aqui, gente, senão é isso. Para quem está aí pelo YouTube já está vendo. Então, assim, observe essa tabela comigo. Ela escreveu lá no texto dela 93, abriu parênteses e colocou o percentual. Aqui na tabela, ela inverteu o processo. Bom dia! Aqui na tabela, ela inverteu o processo. O que a pessoa fez? Ela colocou no percentual 93 e o N ela colocou 17,9. Gente, uma pessoa que está começando a ler cientificamente se sente confusa com esse tipo de avaliação, com esse tipo de conduta. Além dela repetir o que já está lá, tornando o texto mais cansativo, porque fica cansativo para o leitor, que quer ver isso rapidamente, que quer considerar todo esse resultado, ela ainda apresentou uma tabela errada. Essa tabela, gente, está errada. Então, que tipo de credibilidade a gente pode dar para um artigo que tem várias falhas? É esse tipo de avaliação crítica que a gente precisa desenvolver, que a gente precisa fazer. Eu não posso ficar aqui preso dentro de um cenário, de uma circunstância, de uma situação em que o artigo já apresentou resultados ruins. Então, a gente tem que fazer o quê? Tem que buscar outros artigos, tem que buscar outras evidências, avaliar criticamente. Então, esse artigo, gente, nessa condição aqui que foi apresentado, já mostra para a gente que há problemas sérios, seríssimos, em relação à evidência. Não tem um cálculo de tamanho de amostra. A pessoa não descreveu a análise de dados. O objetivo é prevalência e ela não torna claro isso como uma resposta no seu resumo. Então, já vou vendo falhas aí do caminho, do percurso, que já vai me deixando assim, poxa vida, que problema que eu tenho aqui? Por que eu vou continuar lendo esse artigo? Por que eu vou continuar perdendo meu tempo? Gente, a vida é preciosa, o tempo passa correndo, então a gente precisa ter essa maturidade, criticidade de observar os detalhes, de observar esses pontos, de observar cada característica, cada item que a gente está aí construindo de maneira prática, tá? E eu quero mostrar para vocês aqui um outro ponto. Isso, gente, no resultado como uma falha, e uma falha, gente, isso aqui é uma falha básica, tá? E eu vou contar a vocês, esse artigo foi publicado, esse artigo está no PubMed, foi publicado em revista com um fator de impacto quase 2, tá? Então, o que eu quero falar para vocês aqui é que a publicação aconteceu. O revisor não sabia avaliar, porque se ele soubesse avaliar, ele tinha feito mais críticas. O editor também não soube revisar o processo, porque veio com essas falhas. E o autor, que é o principal responsável por tudo isso, que não tem essa questão mais forte para o revisor e editor, tem sim sua responsabilidade, mas o autor é o principal responsável, trouxe aí problemas assim grosseiros. São falhas que a gente considera, são falhas primárias, que não podem acontecer.
dentro de um artigo científico. Então, por isso que a gente precisa, cada vez mais, ter mais crítica na ciência, a gente precisa estar atento aos detalhes, às informações. Eu quero agora mostrar para vocês aqui uma outra imagem. Espera aí, deixa eu passar, tá? Veja aqui que a gente já começa a avaliar um outro ponto. Ele traz aqui que a satisfação é um preditor para ansiedade e estresse. Gente, o que é preditor, gente? Preditor é tudo aquilo que causa alguma coisa. É o que a gente chama de fator de risco. Em fator de risco, a gente não fala em estudo transversal, porque a gente não consegue garantir temporalidade de eventos. Então, quando ela me diz aqui que é um preditor, ela está me dizendo que é um fator de risco. Mas veja aqui comigo, no estudo transversal, eu estou olhando hoje. Eu não sei se a pessoa tinha insatisfação antes ou se a pessoa teve insatisfação depois da ansiedade. Se eu não consigo garantir essa temporalidade de eventos, se eu não consigo garantir a ordem desses fatores aí, eu não posso chamar isso de preditor. Eu não posso dizer que é um fator de risco, porque eu não consigo garantir essa ordem. Fator de risco, eu só posso falar mesmo que é um fator de risco, assim, na minha prática, se eu garanto que aquela circunstância antecedeu a depressão. Então, eu não posso dizer que uma pessoa insatisfeita que ela é insatisfeita, que ele é um fator de risco para a depressão, sem saber aqui se primeiro vem satisfação à depressão. Então, quando a gente fala de depressão, de ansiedade, de estresse ou de qualquer outro tema, a gente precisa ter isso claro. Então, quando a pessoa fala disso, que aplicou uma regressão, inclusive, que ela não descreve no método, para afirmar que a satisfação é um fator de risco para a depressão, é um preditor para a depressão, ela acaba, nesse tipo de estudo, cometendo uma falácia, um problema. Por quê? Esse tipo de estudo não é capaz de mensurar isso. Como é que ela seria capaz? Teria que ter um estudo em que todas as pessoas não tinham depressão, a gente ia acompanhar e, a partir desse acompanhamento, a gente ia avaliar de fato se a insatisfação, a satisfação foi uma causa da depressão. Então, esse tipo de cuidado a gente tem que ter durante a nossa avaliação. Vai ficar gravado assim, tá? Pode assistir também depois, quem não puder ficar até o final. Então, é legal a gente pensar nesse tipo de avaliação, nesse tipo de consideração quando a gente está tratando. E aí apareceu aqui, gente, ó, do nada, uma regressão, que é uma técnica estatística. Como é que apareceu uma regressão aqui se ela não fez a previsão disso? Então, esse é um ponto importante também que a gente não pode esquecer. Bem, e eu queria mostrar para vocês aqui, gente, um outro ponto relevante é essa tabela dessa regressão, tá? Deixa eu baixar aqui um pouquinho o pessoal do YouTube. Essa tabelinha da regressão. O que é essa tabela da regressão? Trouxe um monte de número que fica impossível das pessoas interpretarem. E ela não traz interpretação disso dentro do texto. Sabe por quê? Isso aqui é uma análise muito mais profunda. Se é uma análise mais profunda, pensando no leitor que quer entender o que aquilo expressa, ela tinha que trazer a interpretação disso de uma maneira mais clara, tinha que trazer os elementos, tinha que trazer como que ela construiu esse processo aqui de fazer essa análise mais robusta. Então, ela não traz essa interpretação no estudo. Agora, pensa, uma pessoa que não sabe de estatística, o profissional que está lá na clínica, que ele quer ler esse artigo, ele quer saber se a satisfação realmente tem essa relação com a depressão, ou se qual é a prevalência ali daqueles sintomas dentro daquele público que está sendo investigado, e ele não consegue avaliar isso porque a pessoa coloca só uma tabela, sem interpretar o dado. Então, a gente está falando grego, né? Quem não fala grego não vai entender. Então, a gente precisa ter esse tipo de cuidado e esse tipo de avaliação. E, gente, aqui tem um outro ponto importante, tá? Que eu quero mostrar para vocês aqui. Sobre a conclusão. No Instagram não vai aparecer direitinho, não. Mas aqui no YouTube vai. Tá, qual é o ponto? Primeiro, ela assume uma limitação desse tanto problema que tem nesse estudo, assume uma única limitação, que é a amostra de conveniência. Então, assim, essa é a única
o único ponto que ela vê como problema na pesquisa dela. Então, já vê que não reconhece esse processo e porque talvez não saiba, tá, gente? E assim, nem o editor nem o revisor também criticou isso daqui. Então, gerou uma evidência ruim que não é capaz de dizer nada. Tá bom? E a conclusão, gente, não traz uma conclusão que responde ao objetivo. Já veja lá que o objetivo era a prevalência. Ela não tratou somente prevalência, trouxe outras coisas, não sinalizou no objetivo que ela ia trazer esses outros elementos analíticos mais profundos. Além de não fazer essa sinalização, ela chega na conclusão dela e não é enfático ali no que ela pode trazer para o autor. Então, ela só fala assim que a questão do método de ensino entre os estudantes causa, tá? É a causa, a gente não pode dizer que é a causa, ela diz que é a causa ali do estresse, tá? E da ansiedade, que começa o estresse, ansiedade e depressão. Então, ela conclui algo que o estudante não é capaz de concluir. Primeiro, por causa do método, segundo, ali por causa do método que ela descreveu, segundo, por causa do tipo de estudo, e terceiro, porque o objetivo dela era verificar a prevalência. Se o objetivo era verificar a prevalência, não tem motivo para ela falar de outras coisas. Ela teria que ter mudado o objetivo. Ela teria que ter tratado o objetivo de um jeito diferente. Porque senão isso dá um nó dentro da cabeça do leitor, daquilo que quer fazer. Então, esse artigo do PubMed, de uma revista internacional, com fator de impacto, mas é um artigo ruim. Que a gente não pode considerar isso como uma verdadeira evidência científica, tá? E aí, nas recomendações, ela sugere, inclusive, aqui, que sejam feitos estudos qualitativos. Sim, super interessante, tem que fazer mesmo estudos qualitativos para compreender essas razões, tá? Mas precisa ser conduzido outro estudo quantitativo. E olha, gente, publicação de 2021, recente, tá aí, e a gente pode acabar usando como uma evidência segura, que na realidade não é. Então fica essa dica para vocês. Gente, esse foi o episódio de hoje do Artigo em Foco. Semana que vem vejo vocês novamente aqui comigo, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.